Vamos lá. Professor, Oi. o senhor falou da questão da prevalência, né? Só que o quanto que o próprio teste interfere na prevalência, uma vez que ele é em cima dos casos positivos. Não, a prevalência ela é feita baseado no padrão ouro. Então eles pegam por 1000 autópsias de São Paulo, vou dar um exemplo, e ver quantos têm hepatite. Pela autópsia, vamos supor, padrão ouro. Quando se determina uma prevalência, ele usa-se o padrão ouro para determinar a prevalência. Você entendeu? É assim que é feito. Por isso que você compara com isso. Porque tudo isso a doença tem um padrão ouro. Eu até concordo com você que o padrão ouro pode não ser 100%, mas é o padrão ouro. Tudo é comparado com o padrão ouro. Eu tenho ou não tenho a doença, o padrão ouro. Agora, eu tenho um teste que não precisa fazer autópsia da pessoa, para saber se ela tem. Então, eu tenho um teste que é comparado com o padrão ouro, que no caso é a autópsia, é a biópsia, o que for. Entendeu? Okay. É assim. Próximo aí do seu lado. Professor, nos exames que usa números, tipo glicemia, ácido úrico, a sensibilidade, tem o mesmo especificidade problema. também? Tem o mesmo problema. Não existe nenhum exame de laboratório que é 100%, 100%. Isso não existe. Claro que muitos são 99, 99, mas você tem que entender isso aí. Você entendeu? Tá. Tem a limitação. Não é coisa feita pelo homem. Uns testes são mais sofisticados que outros. Entendeu? Chegam mais perto da verdade que outros. Tá bom? Mais alguma pergunta? Se não tem, nós vamos progredir. Porque o nosso assunto aqui hoje é muito extenso. Tá? Então eu coloquei aí. Qual é a probabilidade aproximada de se ter um vírus de hepatite B se o seu resultado do teste foi positivo? A probabilidade é de 1,96. Surpreendeu praticamente 100% da sala. Porque você não estava acostumado a fazer aquele raciocínio matemático. Aqui, a sensibilidade, o médico lhe garante que a sensibilidade do teste é 100%. Tá? Agora a especificidade caiu para 75%. Olha o que vai acontecer. Quando a especificidade cair para 75%, e a prevalência 1 em 600 pessoas tem. Olha onde que eu vou parar. Quando eu fizer esse trabalho aqui agora, aqui, ó, a probabilidade cai para menos de 0,5% de você ter a doença. E muitos testes têm a especificidade de 75%. Você vê onde é que vai levando? Vai ficando longe da verdade. Isso é importante você ter ideia que isso acontece, tá? Pelo menos você sabe raciocinar desse jeito. Aqui, ó, tenho 2 relógios. O relógio da esquerda é analógico. O relógio da direita é digital. Direita de vocês aí, direita aqui. É digital. Então, o teste é todo analógico, mas você interpreta como se ele fosse digital. É ou não é? Até o teste de gravidez não é digital, ele é analógico. Você faz para detectar o HCG. Ou aquele hormônio que você detecta lá é a gonadotrofina coriônica. Quando a mulher tem gonadotrofina coriônica acima de X, é determinado. Tanto é que ela faz o da urina, deu que ela está grávida, ela tem que fazer o do sangue para comprovar se ela está grávida mesmo. Tanto é que não pode confiar só na urina, porque a sensibilidade e especificidade é muito menor da urina, comparado com o sangue. Então, todo o exame de laboratório, na realidade, ele é analógico. Ele não é digital, sim, não. Você que determina. Ah, eu fiz o anti-TPO, ele deu positivo. O anti-TPO é analógico. Quando passa de 35, chama positivo. Ele é analógico. 33, 34, 35. Passou de 35. Ah, mas deu 34. Eu quero também, se está 34 e o do seu irmão está 2, você tem muito mais chance de desenvolver uma tiroidite Hashimoto que seu irmão ou sua irmã. Apesar de não ter passado da marca de 35, que a medicina considera como positivo. Isso aí foi arbitrário. A partir de 35 é positivo o anti-TPO. Entenderam? Muito bem. Então, as variedades do teste. Vamos pegar agora, deixa eu conversar com você sobre glúten. Você já percebeu que nós vamos ter uma manhã inteira sobre glúten aqui, você vai virar especialista nisso. Mas, onde eu quero chegar? Quero chegar ao seguinte. Ah, mas fez o teste, a pessoa não tem glúten, não tem hipersensibilidade ao glúten. Fez o teste, não tem. Aí eu tiro o glúten, ela melhora. Porque se você for levar em consideração o teste, olha só, tem 3
tipos de testes importantes para determinar se você tem problema com glúten. O anticorpo antigliadina, o antiendomísio e o antitransglutaminase. São os 3 importantes. E você tem que fazer IgA, IgM e IgG. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. De cada um deles. Tá? Agora aqui, por exemplo, fez o IgA, fez o IgG, não fez o IgM. Quer dizer, olha como é que fica complicado. Agora você vai olhar aqui, ó, especificidade 50%. Aqui, sensibilidade 92%. O que é isso? Você viu da hepatite como é que é? O que eu vou fazer com o dado? Aí eu vou para cá, aqui, ó, sensibilidade 91, ó, sensibilidade 89, especificidade 91. O que eu vou fazer com isso? Eu faço isso aqui tudo, dá negativo. Ó, mas eu não fiz o IgG aqui, eu não fiz o IgM aqui, eu não fiz o IgG aqui, eu não fiz o IgM aqui. Como é que eu sei? Então sabe qual é o meu conselho? Tira o glúten. A dor de cabeça foi embora? Acabou. Você tem uma cefaleia há 10 anos, 20 anos. Ninguém resolveu. Você vai no seu consultório e fala assim, vamos tirar o glúten e o leite por 15 dias? O paciente volta, doutor, primeira vez na vida que em 15 dias não tive dor de cabeça. Pô, está matada a charada, eu vou ficar pedindo exame, mandar para os Estados Unidos, porque muitos não fazem aqui. Tem que ser prático, gente. Agora que você entende as limitações desses testes, e eu tenho que trabalhar. A aeronáutica pode não estar atacando, o exército está, a marinha está, ou a marinha não está. Isso é a mesma coisa, são forças, IgG, IgM, IgA, são aeronáutica, marinha, exército. Um pode estar atacando, o outro não está atacando. Então eu quero que você entenda isso. Então a melhor coisa que eu tenho que fazer é fazer um adjuvantibus. Você já esqueceu esse termo em latim. Adjuvantibus significa o seguinte, vamos fazer um teste terapêutico? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o glúten e o leite por 15 dias, vamos ver o que acontece? Aí a pessoa volta e fala, transformou minha vida, muito obrigado. Tem mais teste para fazer, vamos fazer biópsia. Aí a biópsia, você imagina o seguinte, ó, tem um lago ali, ó, e o lago tem peixe. Eu vou te dar uma rede. Você chega lá, joga a rede, não vem peixe. Você fala assim para mim, não tem peixe aqui nesse lago. Eu falo, não tem, só que não caiu na sua rede. Eu faço uma biópsia. E se eu errar o lugar? Eu biopsiei no lugar errado. Como é que você vê negativo? E aí? Pode ser que tenha hipersensibilidade ao glúten, a velocidade está acabada, só que não veio na minha rede. Eu joguei a rede. Não veio na rede não significa que o lago não tenha peixe. Concorda? Não, você pode comer glúten à vontade, deu negativo. E se tivesse biopsiado em outro lugar? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o glúten. Melhorou. Então não interessa a biópsia. Só você vai pôr o cara anestesiar, o cara fazer uma biópsia só para curiosidade médica, pô. E aí fala, não, você pode comer glúten à vontade, continua doente. Entendeu? Tem que ser prático. Bom, o que eu tinha para conversar com você de precisão, eu vou parar por aqui. A gente podia continuar essa conversa, mas chega. Sei que vocês já estão cansados disso. Agora nós vamos para o que interessa no consultório, que é a parte de interpretação. Então, a interpretação, a estatística descritiva faz medidas de localização central. Vocês lembram que eu apresentei para vocês aqui a curva de Gauss, nessa forma de sino, também chamada curva de sino. E ela expressa uma distribuição de frequência. Então, aqui, eu tenho 3 coisas para apresentar para você que eu não posso deixar. O que é média, o que é moda e o que é mediana. O que é média? Eu somo os dados, divido pelo número, dá a média. É uma medida de localização central, porque vai para o centro aqui, ó. É a média. Eu vou para o centro aqui, ó. Por isso chama central. Já o desvio padrão é dispersão. Eu vou te mostrar a diferença. Aí eu tenho a moda. Mulher entende muito bem de moda. O que é moda? É o que todo mundo está usando. A classe A está usando, é moda. Então todo mundo quer copiar a classe A. Se a fulana de tal, a rainha tal, está usando o chapéu assim, aí todo mundo começa a usar o chapéu assim. Aí vira moda. Moda é o valor com maior frequência. Se aquele chapéu daquele jeito tem mais encontrado no mundo, aquele chapéu está na moda. Veio da estatística.
E eu tenho a mediana, que é a observação que separa 50% dos valores mais baixos, 50% dos valores mais altos. Então, eu quero aqui mostrar para você como é que a estatística funciona. Nós temos 350 mil médicos no Brasil, sem contar os cubanos, né? Nós temos 700 mil médicos nos Estados Unidos. Tá? Ocorrem 120 mil mortes por ano causadas por erros médicos nos Estados Unidos. Isso, dados deles lá, 120 mil mortes por erro médico. A relação de mortes, 120 mil por médico, 700 mil, dá 0,171. É a relação morte por médico. Tá? Isso é do Departamento de Saúde e Recursos Humanos dos Estados Unidos. Não estou fabricando nada, estou mostrando para você. Muito bem. O número de proprietários de armas de fogo legais nos Estados Unidos é 80 milhões. 80 milhões de americanos têm porte de arma, tem arma em casa. Legal, lá é legal. O número de mortes acidentais por armas de fogo, por ano, considerado todos os grupos etários, é de 15 mil. A relação de morte, 15 mil por arma de fogo, 80 milhões, é de 0,000188. Estatística do FBI. Eu já sei o que você está concluindo. Assim, estatisticamente, os médicos são aproximadamente 909 vezes mais perigosos do que os proprietários de arma de fogo. Isso significa que você tem um médico, você tem 909 vezes mais chance de ser morto por ele do que por um proprietário de arma de fogo legal. Por favor, alerte seus amigos para essa ameaça alarmante. Por que eu estou começando desse jeito? Porque você faz com a estatística o que você quiser. Ah, mas foi provado estatisticamente. Querido, os números não mentem, a estatística mente. Eu faço o que eu quiser com ela. Acabei de provar para você que é mais perigoso ter um médico que ter uma arma de fogo carregada. Entendeu? Então vamos pegar aqui. Eu tenho aqui uma série de números. Não interessa o que for. Eu pesei o peso de um prego. Tinha prego que pesou 12 gramas, 13 gramas, 13 gramas, 14, 15, 16, 17 gramas. Não interessa o que eu quiser. Deu esses números. Aí eu pego esses números, o que eu faço? Eu pego eles, somo, divido pelo número deles. Eu determino a média. Dali, se eu somar a 161, eu divido por número deles, você pode contar que são 11, a média está aqui, 14,6. Então a média estaria aqui, 14,6. É a média. Média aritmética. Eu somei e dividi. A moda é 13. Por que a moda é 13? Qual o número que se repete mais? O 12 aparece uma vez, o 13 aparece 3 vezes, o 14 uma vez, o 15 uma vez, 2 vezes, o 16 2 vezes, o 17 2 vezes. Qual o número que aparece mais? Então a moda é 13. Porque aquele que aparece mais está na moda. Isso aqui está na moda, o 13. E você vai ver que, se eu pegar esse número 15 aqui, eu divido os que estão abaixo, aqui 1, 2, 3, 4, 5 abaixo dele, 1, 2, 3, 4, 5 acima dele. A mediana é o número que divide os valores mais baixos dos valores mais altos. Então, esse seria 15, seria a mediana. Esse é o mínimo que você tem que entender para poder acompanhar o raciocínio. Tá bom. Eu agora tenho níveis de triglicéridos em 40 pacientes. Eu peguei 40 pacientes, medi os triglicéridos. Aí eu somei isso aí tudo, dividi por 40. Lá, deu 162,2 de média. Aí, se eu tenho uma calculadora sofisticada, eu aperto nela e falo, qual o desvio padrão? O desvio padrão é a unidade de dispersão. Aqui está a média. Eu tenho um desvio padrão para cada lado. Eu tenho 2 desvios padrões para cada lado. Eu tenho 3 desvios padrões para cada lado. Quando eu tenho um desvio padrão para cada lado, eu englobo 65% da minha amostra. Quando eu tenho 2 desvios padrões para cada lado, eu englobo 95%. E quando eu tenho 3 desvios padrões, dá para 99 qualquer coisa. Vamos ver onde é que nós vamos chegar com isso. O desvio padrão é a medida estatística de dispersão, resultante da raiz quadrada da variância. Quanto mais variar, maior é o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Eu calculo a variância, faço a raiz quadrada, me dá o desvio padrão. O que isso tem a ver com a minha medicina? Tudo.
Você vai ver que tem tudo a ver com a sua medicina no seu consultório. Então eu tenho aqui os triglicérides, tá? Eu vim aqui, ó. Aqui está 160, aqui a moda aqui é 160, porque é o que tem 5 vezes aparece, porque agora eu peguei aquilo lá, olha só, aquilo tudo ali, ó. Agora distribuí assim, ó. Um paciente tem 150, um tem 150, 3 pacientes têm 137, 2 pacientes têm 158, 5 pacientes têm 160. Eu fui distribuir eles aqui, tá vendo aqui, ó? Quanto que aparece cada número desse na minha amostra, na minha população, tá? E aí eu mostro que a moda aqui é 160, porque apareceu 5 vezes, é o que apareceu com mais frequência. É a moda, isso é a moda. Agora, olha só, aqui está a minha média. Se eu puser um desvio padrão para cada lado, eu incluo 68%. Se eu puser 2 desvios padrões para cada lado, vai daqui até aqui, ó, 2 desvios padrão, isso aqui, ó, em grego é para o desvio padrão, eu englobo 95,4% da população, da distribuição. Se eu puser 3 desvios padrões para cada lado, eu junto aqui os 95 mais 4, 99 e qualquer coisa, quase 100. Eu englobo praticamente todo mundo. Agora, olha a surpresa. Olha a surpresa. Olha a surpresa. Em estatística, não tem nada a ver com medicina. Quando eu faço, aqui está um desvio padrão para cada lado, ó, aqui está a média, um desvio padrão para cada lado. Quando eu faço 2 desvios padrões para cada lado, o que está dentro disso, em estatística, chama normal. Isso chama normalidade estatística. Não tem nada a ver com medicina. Eu estou medindo o peso de prego. Então, o que é um prego normal? É que o peso dele está entre 2 desvios padrões para cá e 2 desvios padrões para lá, da média. Eu chamo isso de normal. Quem lá começou a ensinar semiologia, deve ter sido um medalhão, que interpretou isso errado. Igual que o cara que falava que o ovo fazia mal, muitos de vocês não comem nem prescrevem ovo, até que vocês vêm aqui e descobrem que é o 2º melhor alimento do mundo. E começa a comer. Eu já ingeri 3 ovos hoje de manhã. E tenho mais 3 porque eu vou ingerir na hora que eu chegar em casa à tarde, à noite. E faço isso há 18 anos. Tá? Então aí você descobre, não é bem daquele jeito. Bom, então aqui, normal. O normal que você está fazendo os seus exames, está interpretando, não tem nada a ver com medicina. Se eu fosse você, ou você muda para a interpretação que eu vou te ensinar, eu pediria a você para parar de pedir exame, porque você está perdendo tempo e dinheiro dos pacientes. Porque dá tudo normal. Sabe quantos por cento dos seus exames dão normais? 2,5%. Querido, não tem nada a ver com o paciente, não, poxa. Tem a ver com estatística. Se você for esperar chegar aqui, já morreram, querido. Então você está perdendo tempo pedindo exame, pô. Na sua interpretação, você vê o valor de referência do laboratório, que diz que é o 2 desvios padrões para cada lado, que não tem nada a ver com medicina, e você usa aquilo para interpretar se o exame está normal ou não. Então você está perdendo tempo, jogando dinheiro fora e perdendo tempo com o paciente. Você imagina um paciente que o exame deu aqui, ó. Vamos pegar colesterol, que é o que vocês usam, que está errado, mas tudo bem. Deu aqui, está normal. Aí a próxima vez ele volta lá, deu ali, ó. Dentro da estatística continua normal, mas uma coisa que faz mal, que foi daqui para lá, meu filho, eu estava com isso aqui de chumbo, ó, e eu vou para lá. Olha a diferença. Eu desintoxiquei, violentamente, mas continua dentro da normalidade. Só para você ter uma ideia, vamos supor, o chumbo no sangue é 0,3 a 1,9. Aí você faz o meu exame, dá 0,1. Só falta você me prescrever chumbo. Só está faltando isso, então. Eu quero ter 0 de chumbo. Eu não tenho culpa da população estar intoxicada com chumbo. O problema é deles, pô. Porque esse banco de dados que o laboratório fez, ou quem fez o kit fez, usou gente que vai em laboratório. Gente que vai em laboratório é gente doente. Não é gente sã. Gente sã não fica indo no laboratório pedindo exame de sangue toda hora. É gente doente.
Então, o banco de dados que tem é de gente doente. Aquela normalidade que você conhece lá, que vem de referência, que a insulina vai de 2 a 23. Que 2 a 23? Se a minha insulina tiver 6, eu já estou preocupado, pô. Eu quero viver muito saudável, não ter Alzheimer, não ter Parkinson, não ter nada. Eu tenho que ter minha insulina abaixo de 6. Eu tenho que otimizá-la. Ah, mas a referência fala que é até 23. Eu não tenho culpa do mundo estar ficando diabético. O mundo está ficando diabético, o problema deles. Pô. Eu não preciso ficar diabético junto. Eu pego o mundo que está diabético, faço uma média com 2 desvios padrões para cada lado e descubro que a insulina pode ir até 23. O cara está com 22, o médico fala, não, está dentro da normalidade. Você vai, quando você voltar, se estiver acima de 23, a gente trata. Não é essa a conduta do médico? Não, por enquanto você não tem nada não. O dia que você estiver doente, você volta. Por enquanto não tem nada para fazer por você. Você vai embora. Espera aparecer o câncer, aí você vem. Aí a gente trata. Entendeu? Mais ou menos assim. Então isso que esse conceito de normalidade é estatístico. Tem nada a ver com nada. Então olha lá. Um desvio padrão para cada lado, 68. 2 desvios padrão para cada lado, 95. 3 desvios padrões para cada lado, 99,7. Vamos pegar, você sabe o que é isso aqui? Bate o olho, o que é? Muito bem, vitamina B12. A vitamina B12, ela tem o cobalto aqui no meio, tá? A forma ativa dela, nós discutimos isso ontem, é a metilcobalamina. Só que a gente não mede a vitamina B12, não é? Você quer saber se a B12 está diminuída? A melhor medida que tem não é medir a B12 per se. Existe um biomarcador chamado ácido malônico, metilmalônico, está aqui, ó, metilmalônico, que quanto mais alto, menos vitamina B12 você tem. Então, ao invés de você medir a vitamina B12, você mede o biomarcador, que é o metilmalônico. Então, o ácido metilmalônico, no sangue, na urina, na urina é o metilmalanoato, ele mostra a deficiência de B12. Primeiro, eu vou te falar uma coisa. A sensibilidade do teste é 98. E a especificidade é 67. Ou seja, não é muito confiável. Você agora já aprendeu que não é muito confiável. É um teste meia boca. Caro, meia boca. Porque ele está com 67. Você lembra o que aconteceu quando você fez o teste da hepatite B e a especificidade do teste era 90? E que a sua chance de ter hepatite B era 1,96%, você imagina uma especificidade de 67, que está longe de ser 90. Aqui a sensibilidade está 98, não é 100%. Então tem uma série de limitações. Se eu fizer a acurácia desse teste, não, é um teste muito confiável. Eu não vou apostar minhas fichas nisso aí. Essa é a verdade. Para começar, eu não vou apostar minhas fichas aí. Quando o corpo tem níveis insuficientes de vitamina B12, os níveis de metilmalônico aumentam no sangue. O metilmalônico no sangue, pela estatística de normalidade, é de 73 a 271 nanomol por litro. Tá? No sangue e na urina. Na urina não está aqui o dado. Estou pegando só o do sangue, porque eu vou trabalhar só com sangue. No sangue é de 73 a 271 nanomol por litro. Isso é a normalidade estatística da medida do ácido malônico. 20% dos idosos é quem tem mais de 60 anos, 65 oficialmente, tem deficiência de vitamina B12. Por que que tem, à medida que os anos vão passando, oi Beth, à medida que os anos vão passando, vai tendo deficiência de vitamina B12? Pelo seguinte, você vai, lembra lá das células P do fundo do estômago? As células principais, que produzem ácido clorídrico e fator intrínseco. São as mesmas células que produzem ácido clorídrico, produzem fator intrínseco. A vitamina B12 é o fator extrínseco, junta com o fator intrínseco, para poder ser absorvida no íleo. À medida que o tempo passa, você vai perdendo o fator intrínseco. Não adianta você ficar tomando vitamina pela boca. Faz ela sublingual. Não precisa injetar também, não. Faz ela sublingual. Porque aí ela não precisa, ela é absorvida aqui direto. Ela não precisa de fator intrínseco para ser absorvida.
À medida que a conversa nossa aqui for prolongando, você vai ver que a linha sublingual, a via sublingual é um espetáculo, porque vai resolver muito problema para você. Você tem que se acostumar com essa história de sublingual. Então está aqui. 20% da população tem um defeito genético no transporte de vitamina B12 para o interior da célula. Então eu tenho o problema da absorção e eu tenho o problema da utilização. Aí você deve estar pensando assim, poxa, se eu já tenho um problema genético, 20% da população já tem um problema genético, como é que eu vou passar por cima desse problema genético? Aumentando a dose. Para quem não sabe, quando eu tenho um defeito genético, o jeito que eu faço para sobrepor o efeito genético é aumentar a dose. Então, quando você fala a dose da vitamina B12, é tanto para pessoas normais. Uma pessoa que tem um distúrbio genético, às vezes a dose eu dobro. Como a vitamina B12 não tem nenhum efeito colateral, é o tipo de suplemento que eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar a dose sem problema nenhum. Isso aqui é o bacana de você trabalhar com esse tipo de suplemento. Eu faço, antes de dormir, sublingual, 1000 microgramas de metilcobalamina. Preciso de tudo isso? Não, vai sobrar, mas e daí? É baratinho, qual é o problema? Eu prefiro estar saturado com ela do que não, do que insuficiente. Bom, então a normalidade da curva. Então aqui, o MMA no sangue, o metilmalônico. Então vamos supor, aqui está o metilmalônico, aqui está a normalidade, né? Vai de 73 a 271. Eu vou introduzir um conceito novo agora para você. Presta atenção que nós estamos chegando lá. Tudo isso é uma preparação. Vamos lá agora. Você tem que aprender a trabalhar comigo nisso aqui. Vamos pegar o metilmalônico. O metilmalônico, pela referência estatística, ele vai de 73 a 271. Tá? Ou seja, se eu for de 73 para 271, se eu subtrair, dá 198, não dá? É isso, dá 198. Dá 198, não dá? É a diferença, me acompanha, entre o mínimo e o máximo. Eu pego esse número 198 e eu divido ele por 4. Dá 49, não dá? Vê aí se dá 49. Dá 49. 49 é o meu quartil. Eu pego a diferença entre esse aqui e esse aqui, divido por 4. Deu 49. 49 é o meu quartil. Então, dá 49 não. 48, né? 48? 49,5. Então é isso mesmo, 49,5. Aí, aquele é o meu quartil. Agora, olha que bonito. Eu tenho 73. Alguém vai calcular para mim aí na calculadora? Soma 73 com 49,5, por favor. 124,5? 122,5. Tem que dar o meio. Você podia pegar 122,5 e somar 73, por favor? 149? Desculpe. 122,5 com 49,5. Quanto que deu? 172? 172. Agora pega 172 e soma com 49,5, por favor. 221,5. Agora você pega 221,5 e soma 49,5. 271. Olha só. Começou a abrir uma luz para você agora. Nós temos que aprender a interpretar exame laboratorial usando quartis. Como é que se usa o quartil? Eu pego o valor mínimo de referência do laboratório, eu pego o valor máximo de referência do laboratório, eu tiro um do outro, o menor tirado do maior, pego esse número que sobrou, que no caso aqui foi 198, eu divido ele por 4, me dá o quartil. Aí eu pego o limite inferior, somo com o quartil.
Pego esse número, somo com quartil. Pego esse número. Então, isso aqui vai se chamar primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. E agora é assim. Se a coisa for desejável, eu trabalho entre o terceiro e o quarto quartil. Se a coisa for indesejável, eu tenho que trabalhar no primeiro quartil. Então vamos pegar o ácido malônico como exemplo. Vamos pegar o ácido malônico como exemplo. O ácido malônico, ele vai de 73 a 271. Quanto mais alto o ácido malônico, mais baixa é a vitamina B12. Então eu quero o ácido malônico mais baixo, não quero? Então o máximo que eu vou aceitar é o primeiro quartil. Então para mim, o ácido malônico pode estar no máximo 122,5. Porque eu vou trabalhar aqui, eu quero que ele esteja aqui. Senão a minha vitamina B12 não está otimizada. O bonito do ácido malônico, escuta para você entender. Você fala, por que você não mede a vitamina B12? Porque eu posso ter a vitamina B12 no sangue e ela não ser funcional. Quando eu meço o ácido malônico, eu estou mostrando que ela está funcionando. Porque quando ela é funcional, ela vai baixando o ácido malônico. Então eu já estou testando a funcionalidade dela e não a presença dela no sangue. Entende a diferença? Tá bom, obrigado. Bom, então, o que acontece? Ah lá, eu fiz os cálculos lá, está tudo ali, ó. Tá vendo? Esse cálculo todo que vocês fizeram comigo, está ali, ó. Então, aqui, o ácido malônico tem que estar entre 73 e 122. Você vai falar assim, mas o laboratório me falou que ele vai de 73 a 271. Querido, isso é a interpretação estatística do laboratório. No meu consultório, eu tenho que fazer a interpretação clínica do número. E como o ácido malônico, quanto mais baixo, melhor a vitamina B12, se eu quero otimizar o meu paciente, que é o que eu estou procurando, eu trabalho com otimização de fisiologia, se eu quero otimizá-lo, ele tem que estar entre 73 e 122. É muito diferente do paciente estar com 200 e o médico fala, ó, o seu ácido malônico está normal, não tem nada para fazer. Tem sim, querido. Ele não pode estar acima de 122. Se ele está com 200, esse cara está com deficiência de B12. Eu tenho que otimizá-lo. Você começou a entender a diferença? Por exemplo, eu vou trabalhar com testosterona. Eu meço a testosterona do paciente. Eu tenho que procurar o quarto quartil, porque eu vou otimizar aquele indivíduo. O máximo que ele vai poder usar testosterona sem que ele tenha efeito colateral. Sem que dê um tiro no pé. Então, eu vou trabalhar no quarto quartil com ele. Eu vou pegar uma mulher, eu quero otimizar ela em hormônio, eu vou trabalhar com a progesterona no quarto quartil. Porque eu estou otimizando o trabalho dela. Isso muda a medicina toda. Quando você começar amanhã a usar os critérios que eu estou lhe ensinando, escuta o que eu vou falar. Tem 5 anos que eu não vejo um exame de sangue normal nas minhas mãos. Tem 5 anos que eu não vejo um. Na hora que você começar a usar o critério, praticamente todo mundo precisa de alguma coisa. Você não vai encontrar ninguém saudável no seu consultório, nem você. Pode fazer o seu que você vai ver que você também está com problema. Não existe mais gente saudável no mundo, porque está tudo contaminado. Então eu tenho que trabalhar com as pessoas. Tem 5 anos que eu não chega na minha mão um exame de sangue normal, dentro desses critérios médicos que eu estou lhe ensinando. Agora, dentro dos critérios de laboratório, 95% dos exames que eu recebo são normais. E tem que ser normais, porque engloba 95% dos exames feitos no mundo. Vão cair entre esse azul e esse azul. É óbvio, eu não preciso pedir exame para saber que 95% vai dar normal dentro da referência do laboratório, porque é assim que é construído, gente. Você está sendo enganado, isso é papel de bobo. Você acha, fazer, não tem nada para olhar, você já sabe que 95% vai cair ali dentro. Pronto, acabou. Não tem nada para fazer. Você não está interpretando o exame, querido. Você não está fazendo nada. Você está pedindo o paciente para fazer o exame e está jogando ele fora. Você não está usando o que precisa. Então você tem que aprender a trabalhar com quartil. Como é que aprende a trabalhar com quartil? Aqui, ó. Eu pego o valor menor de referência do laboratório, eu pego o valor maior, eu subtraio um do outro aqui.
198. Eu divido por 4, dá um quartil. Eu agora vou somando daquele jeito que eu te mostrei aí, até montar os 4 quartis. Se a coisa é desejável, eu trabalho no 4º quartil. Se a coisa é indesejável, eu trabalho no 1º quartil. Pronto, está resolvido o problema. Tá? Aqui, ó, desejável, no caso aqui do MMA, é aqui, ó. Ele tem que estar no 1º quartil, porque ele é uma coisa que quanto maior, mais alto, pior. Então eu quero ele, quanto menor, melhor. Então eu tenho que estar com ele aqui, ó. O máximo que ele vai é até 122,5, para eu dizer que esse paciente está otimizado. Tá? Então chama-se otimização. Você está trabalhando com a medicina de otimização. Você está otimizando os resultados do seu paciente. Tá? Usando uma interpretação clássica de intervalo de referência, somente 2,5% dos seus pacientes terá níveis elevados de MMA. Então, para que você pede o exame? Só 2,5% vai ter alterado. Entenderam? E aí? Quantos anos interpretando errado, hein? A culpa não é sua, não, querido. Posso te garantir que não é sua. A culpa que é de quem te ensinou, que também não tem culpa. É quem ensinou para ele, que também não tem culpa. Quem ensinou, a culpa começa lá atrás, eu não sei quem é mais. Eu só sei que veio errado, continua errado. Vai lá na faculdade de medicina e continua interpretando errado. Vocês estão notando que aqui você sai com uma medicina diferente? Essa é a diferença que faz a diferença. Você vai começar a obter resultados que ninguém obtém, você vai começar a ter clientes chegando para você. Ó. Porque no momento que você faz um trabalho bonito, bem feito, sabe o que acontece? O pessoal vem. Os pacientes chegam. Um vai contando para o outro, um vai contando para o outro, um vai contando para o outro, e chegam. E trabalhar no Brasil é uma maravilha, sabe por quê? Tudo que você fizer bem feito no Brasil dá certo, porque a maioria faz mal feito. É só você fazer bem feito, você tem sucesso, acabou. É muito simples. Você conversa com qualquer estrangeiro que morou aqui, eles vão dizer assim para você, ó, o Brasil é o paraíso das oportunidades. Tudo que você fizer bem feito aqui dá certo. Todo mundo está fazendo mal feito. Só o brasileiro que não vê isso, ele vai lá para fora. O cara sai daqui, ele é jornalista em São Paulo, ele vai ser engraxate em Nova York. Não tem nada contra o engraxate. Mas eu quero te dizer o seguinte, um cara que estudou para ser jornalista e vai ser engraxate o resto da vida, porque lá em Nova York, não sei se você sabe, cada raça domina uma coisa, né? Por exemplo, os indianos e os paquistaneses dominam o táxi. Sabe quem domina a graxa? O brasileiro. O brasileiro domina a graxa, engraxar sapato. Você não vê na rua, porque lá não engraxa sapato na rua. Lá o cara tem um prédio, ele começa a trabalhar lá em cima, enquanto o sujeito está no telefone, o americano é prático, ele não para engraxar sapato. Ele está trabalhando e o cara está lá debaixo da mesa engraxando o sapato dele. E o cara faz aquilo e vem descendo, aquele prédio é dele. Quando ele termina no final da semana, lá embaixo, na segunda-feira já começa lá em cima de novo, porque aquele sapato já está precisando ser engraxado de novo. Então ele tem o seu... E ele ganha muito dinheiro, e ganha muito bem. E ganha muita gorjeta. Então ele vende um prédio daquele, quando ele volta para o Brasil, por $50 mil, para quem vai ficar no lugar dele. Porque aquilo ali é uma fonte de renda espetacular. Então o sujeito sai daqui e vai engraxar sapato em Nova York. Ele não pode voltar mais, porque o que ele ganha lá, ele não vai ganhar aqui. Ele não conta para os pais que ele é engraxate, porque ele não pega mal. Entendeu? Ele fica lá o resto da vida engraxando e fala que está fazendo jornalismo. Estou dando um exemplo. Eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que o cara que estudou para jornalismo, que vai fazer isso, ele está frustrado. Aí você pergunta para ele, por que você não está no Brasil? Ele diz, não, porque o Brasil não me dá oportunidade. Eu falei, querido, tem muito mais oportunidade no Brasil do que nos Estados Unidos. Nem se compara, pô. É só fazer bem feito, que o pessoal vem. É só isso, não tem mais nada não. Intervalo otimizado da referência laboratorial. É isso que você está aprendendo a fazer. Trabalhando com quartis. Tá? Trabalhando com quartis. Agora você vê, por exemplo, ó, você aprendeu na faculdade de medicina, que tem uma doença chamada Addison. Se você retirar a suprarrenal dos dois lados de um paciente, esse paciente morre em 72 horas. Cortisol zero, morte em 72 horas. Não tem jeito, você não consegue viver sem cortisol.
Se você tirar suas adrenais, você morre em 72 horas. Então, o paciente com Addison, ele está morrendo. E, aliás, ele morre. Muitos morrem. O paciente com Cushing, ele está o oposto. Ele tem excesso de cortisol, ele está com o rosto, com a face de Cushing. Né? É demasiado e etc. Na medicina clássica, você tem Addison ou você tem Cushing. Aí eu falo assim, mas e o que está aqui no meio? Não conta? Não, isso não interessa. A gente tem que esperar chegar aqui ou chegar aqui para tratar. E o que está no meio? O que está no meio não existe. A associação determinou que isso não é doença. Tá bom. Então eu pego o paciente que está aqui, ó, e otimizo ele. Aí ele melhora. Aqui. Ele vem para cá. Ele fala, doutor, você é o melhor médico do mundo. Ele chega no seu consultório com fibromialgia, que não é doença. Hipotiroidismo causa fibromialgia. A fadiga adrenal causa fibromialgia. Então tem várias causas de fibromialgia. Deficiência de vitamina D causa fibromialgia. Aí ele está com fadiga adrenal, que vocês vão aprender daqui a pouco. Ele está com fadiga adrenal. Aí o que eu faço? Eu trago ele para cá. Ó. A fibromialgia dele vai embora. Não só ela vai embora, como ele tem outra disposição. Hoje, depois do meu café da manhã, eu tomei 10 miligramas de hidrocortisona. Cortisol bioidêntico. Porque eu vou dar aula o dia inteiro aqui, poxa. Ontem eu estava numa festa até meia-noite. Fui no jantar até meia-noite. Então, eu tenho que estar o dia inteiro aqui com vocês, falando o dia inteiro. Então, hoje eu tomo 10 miligramas de cortisol. Por quê? Porque se o meu cortisol está um pouco baixo, eu trago ele para cá. Ó. E se ele está normal, ele vai um pouquinho para cá, não é por isso que vai me matar, não. Pelo contrário. Vai me dar energia para trabalhar. Você tem que ter esse jogo de cintura. De fazer essas coisas. Eu não preciso esperar eu ficar aqui, ó, para poder tomar cortisol, não. Não é cortisona, não, hein? Eu estou falando de hidrocortisona, que o farmacêutico chama de hidrocortisona, que nós médicos chamamos de cortisol, que é bioidêntico. Se você fizer cortisona, aí é problemático. Eu estou falando de cortisol, bioidêntico. Então, o que acontece? A medicina desconhece isso aqui. Eu disse, não, eu não quero saber de nada disso aqui. Eu só quero saber do Addison, eu só quero saber do Cushing. Só que 99% das pessoas que você entrar no seu consultório, elas não estão nem em Addison, nem em Cushing. Elas estão por aqui, ó. Aí você tem que o quê? Otimizá-las. O que é otimizá-las? Você vai trazer elas para cá, ó. Você vai levar o cortisol para o terceiro, quarto quartil. Tá? E aí só que você vai fazer isso na saliva. Depois nós vamos explicar por quê. Muito bem. Então tá aí. Então tá bom. Então quando eu quero uma coisa que quanto maior, melhor, eu vou querer ela no quarto quartil. Quando eu tenho uma coisa que quanto menor, melhor, eu vou querer ela no primeiro quartil. Acabei de mudar a sua interpretação laboratorial. Quantos anos você tem de formado? 20, 30, sei lá. Você vinha 20, 30 anos interpretando erradamente. Você tem que dar a mão palmatória. Poxa, agora mudei minha medicina. Poxa, agora eu vou interpretar de acordo com o quartil. Eu agora estou praticando uma coisa chamada medicina funcional. O que é medicina funcional? Antes do cara adoecer, eu conserto ele. Porque ele estava em caminho de doença. A funcionalidade dele estava comprometida. Antes que ele tenha uma manifestação anatômica da doença, eu curo ele. Aí faz uma diferença enorme, porque medicina é assim. Você ajuda muito quem precisa pouco. Mas você ajuda pouco quem precisa muito. Se o cara estiver morrendo no CTI, tem quase nada para você fazer. Está com choque septicêmico. Quase nada você pode fazer. Agora, ele está com uma deficiênciazinha de cortisol. Você dá um pouquinho, a melhora é absurda. Na medicina, a gente ajuda muito quem precisa pouco. E ajuda pouco quem precisa muito. Isso é verdade. Então, quanto mais prematuro eu detectar o problema, eu acertar o quartil, melhor para o paciente. E melhor para mim também. Então, quando você interpretar o seu exame, você já vai interpretar. Pega o exame que você tem em casa, você vai ver que está cheio de problema lá. Se você interpretar dentro de quartil, a maioria está tudo errado. Está precisando de ajustar as coisas. Valores de referência são apenas dados estatísticos de uma certa população, não levando em consideração as individualidades bioquímicas, nem tampouco as distintas morbidades e ou polimorfismo genético, que requerem diferentes níveis de nutrientes e, sobretudo,
não representam níveis de otimização funcional. Ah, mas a RDA diz que é tanto. Você sabe quando que foi determinado as RDAs? O quanto que você deve tomar de vitamina A por dia, B e C? Na época da Segunda Guerra, 1945. Um grupo sentado em volta de uma mesa. Muitas dessas coisas não eram nem medidas em 1945. Tinha vitamina que não tinha sido nem descoberto ainda. Tá? Tinha nem sido descoberto ainda. Como é que um grupo de pessoas sentado em volta de uma mesa, usando arbitrariamente números, porque não eram nem medidos na época, vai determinar o quanto que você, médico, vai ter que prescrever de vitamina por dia? Piada isso, pô. Você vai ver que os RDA estão todos errados. Todos errados. Você precisa, o Dr. Ames, que dedicou a vida, ele tem quase 90 anos, continua vivo, trabalhando, que tem a chamada teoria da triagem, ele provou isso aí. É impressionante quanto você faz doses maiores de vitamina, o benefício que isso traz para você. O RDA não é suficiente. Nós chamamos nível de otimização funcional. Ó. Então, eu estou otimizando isso aqui. Ó. É impressionante. Você pega a otimização. Como é que a saúde muda? Quando você otimiza o processo. Então, esse menino aqui está otimizado na capacidade de força dele. Houve uma otimização. Então, nós estamos discutindo e vamos continuar discutindo a parte de sangue. A parte de saliva entrou para ficar, porque apesar de ter mais de 30, 40 anos que se faz saliva, tem coisa que você vai ver, por exemplo, o cortisol não dá para você medir no sangue. Primeiro que o cortisol que você mede no sangue, ele não é livre, ele está ligado a uma lipoproteína. O corticosteroid binding globulin, que é o CBG. Segundo, ele não é basal, porque você levantou, desceu, dirigiu, foi para lá, brigou com a recepcionista, furaram a sua veia 3 vezes para pegar. Bom, aquele cortisol não tem mais nada. Basal é aquele que você faz antes de sair da cama, depois que você acordou, antes que você levantou. Com relação ao PSA livre, eu acho que vai chegar um dia que o PSA vai deixar de existir, na minha opinião, porque tem tanto problema com o PSA, mas enquanto não desaparece, a sua conduta tem que ser assim, ó. O que interessa não é tanto o nível do PSA, mas o nível do PSA livre. Então, deixa eu te dar a regra. É assim, ó. Se o seu paciente tiver com PSA aumentado, mas o PSA livre tiver acima de 20% do PSA total, isso aí indica que é uma hiperplasia prostática. É uma doença benigna. A hiperplasia prostática não vira câncer. Não tem jeito, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu explicar aqui para você. Me acompanha. Eu tenho aqui a uretra. Em volta da uretra eu tenho a próstata. A uretra passa por dentro da próstata. A hiperplasia prostática... Esse relógio toca muito fácil. Olha só. A hiperplasia prostática está aqui, ó. Ela ocorre em volta da uretra. Ela é central, ela ocorre em volta da uretra. Tanto é que você pode fazer uma ressecção transuretral, disso aqui. O CA de próstata ocorre aqui, ó. É outra história, não tem nada a ver. O CA, tanto é que no toque você consegue identificar que tem CA. É sugestivo de CA, pelo toque, pela textura. Enquanto que a hiperplasia prostática é central, é uma doença, o CA de próstata é periférico, é outra doença. Uma coisa não vira outra, outra coisa não vira outra. Doutor, eu estou com medo da minha hiperplasia prostática virar câncer. Não existe esse receio, querido. São duas entidades totalmente diferentes. Uma não vira a outra, nem a outra vira a outra. Entenderam bem isso? Isso é muito importante você entender. Então, se eu tiver hiperplasia prostática, o meu PSA sobe. Se eu andar a cavalo, meu PSA sobe. Se eu andar de bicicleta, meu PSA sobe. Se eu tive relação sexual ontem à noite, fiz o exame, hoje de manhã o PSA sobe. Se eu fiz uma corrida de 10 km ontem, fiz PSA, hoje o PSA sobe.
Então, tem muitas coisas. Se eu tiver uma prostatite, o PSA sobe. Tem muita coisa que aumenta o PSA. Mas o PSA livre, quando eu aumento o PSA por hiperplasia prostática, por andar a cavalo, por andar de bicicleta, o que for, eu aumento o PSA livre junto. Então, eu posso ter um PSA de 10, mas o meu PSA livre é 2,5. Ou seja, mais de 20%. Então, não tem câncer na jogada. Se tiver menos de 10, o meu PSA livre, meu PSA total dá 10. O meu PSA livre deu 1, ou deu 0,9. Está menos de 10%. Até que se prove o contrário, é câncer. Esses dois estão fáceis de separar. Agora, o problema está aqui. Ó. Se está mais de 10 e menos de 20, aí Deus sabe. Esses dois é fácil de separar. Por isso que é o seguinte, quando o PSA do seu paciente der acima de 4, você deve pedir o PSA livre. Ou você pode pedir o PSA livre direto, só que ele custa mais caro. Então você fala, mas tem uma escola que diz assim, não tem justificativa de eu pedir o PSA. Ô, seu Lúcio, você tem ideia quanto que é um PSA livre? Não. Quanto é que custa para o usuário? Hein? E quanto que é o total? É como se você estivesse fazendo 2 vezes, é isso? Tá. É como se você estivesse fazendo um PSA total 2 vezes. Tá bom. Então é o seguinte, então o paciente pode pagar, você vai pedir o PSA livre junto com o PSA total. Agora, você não pode pagar, você pode pedir o PSA total, se tiver normal, você não vai pedir PSA livre. Tá? 2,5. Eu não vou pedir PSA livre. Agora, se ele tiver acima de 4, já se recomenda, antigamente era acima de 10. Acima de 4, você já recomenda para ver como é que está o percentual do PSA livre. Ficou claro isso?